Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre, professor de Ecologia da UFRN, e eu queria trazer para você hoje aqui um assunto muito importante para a ecologia, que é o seguinte: como as espécies de plantas e animais se organizam nos ecossistemas. Esse assunto, por incrível que pareça, é central para a ecologia e é um assunto muito importante para a pesquisa hoje em dia. Eu tive a satisfação de coordenar um projeto sobre esse assunto que resultou num trabalho científico publicado numa revista alemã e que estudou a Mata Atlântica como foco dessa pergunta. Uma ideia que existe é de que as diferentes espécies, no caso nós estudamos espécies de árvores, que essas espécies têm preferências. Essas preferências, se você trabalha com meio ambiente ou gosta de ecologia, já deve ter ouvido falar da palavra nicho. Então, nichos são as preferências das espécies, e o que elas precisam também. Mais quente, mais frio, mais água, menos água, solo mais profundo ou mais raso, mais luz, menos luz. Então, segundo a teoria do nicho, as espécies ocorrem, as árvores de uma espécie, por exemplo, a araucária, por exemplo, genipapo, por exemplo, drimes e outras, vão ocorrer naquelas localidades que têm os recursos e as condições mais adequadas. Então, isso organizaria o ecossistema, as espécies estariam organizadas dessa maneira. Elas também se organizariam quando elas interagem, uma compete com a outra, uma tira recursos da outra com mais ou menos força, e isso afasta ou aproxima mais os indivíduos. Então, aí, segundo a teoria do nicho, você tem a organização dessa forma. Mas existe uma outra teoria, chamada teoria neutra, que afirma que não, que as espécies são mais ou menos parecidas, apesar das aparências, que elas precisam de coisas parecidas, todas precisam de água, todas precisam de nutrientes, todas precisam de luz, e que, na verdade, elas estão distribuídas aleatoriamente dentro do ecossistema. Essas preferências não prevalecem. Então você tem, na verdade, uma desorganização no ecossistema. E isso se chama teoria neutra. Existe um grande debate hoje em dia para descobrir qual é a teoria que realmente explica isso daí. Nesse trabalho, a gente mapeou a ocorrência de 15 mil árvores em 10 hectares de Mata Atlântica, com araucária, e mediu vários fatores ambientais, inclusive a quantidade de rochas no solo, a umidade do solo, a profundidade e a relação entre elas. E aplicamos modelos matemáticos feitos em computador que incluíram estatística e matemática para simular como seria esse ecossistema se ele fosse aleatório, se ele fosse ao acaso. Tá? O que a gente descobriu como resultado foi uma coisa mais ou menos surpreendente. É que as duas teorias estavam certas. Porque a maioria das espécies que a gente estudou, foram mais de 140 espécies de árvore, tinha uma preferência realmente. As espécies não ocorriam em qualquer lugar. Então, uma espécie ocorria em um solo mais pedregoso, outra ocorria em um solo mais ou menos pedregoso, outra ocorria em um solo mais raso, outra num solo mais úmido, outra numa área mais aberta. Então, havia preferências. As espécies tinham preferências. Então, a teoria neutra de que tudo é totalmente ao acaso não foi confirmada. No entanto, essas preferências eram borradas. Você tinha muitas árvores de cada espécie ocorrendo em vários lugares imprevisíveis. Então, apesar de ter preferências, a espécie não ocorria somente ali naquele local daquela preferência. Ela ocorria em muitos locais que ela não preferia tanto. Tinha uma margem de erro muito grande, uma variação muito grande. Isso mostra que a teoria neutra percebeu uma coisa real na natureza. As espécies têm uma preferência de nicho, realmente, porém, esse nicho não é rígido, não é delimitado claramente. Ele é uma vaga preferência apenas, tem muita margem de erro. Essa margem de erro ocorre, sabe por quê? Porque muitas vezes uma espécie tem a sua semente levada para um local que não é ótimo para ela, é subótimo. Ela consegue sobreviver ali, mas não é ótimo. Então ela cresce ali menos, mas cresce também. Outras vezes, você tem uma espécie crescendo num local muito bom para ela e jogando sementes permanentemente num local ruim, desfavorável. E os indivíduos acabam ocorrendo, uma ou outra planta daquele indivíduo, daquela espécie ocorre ali, mas aquele lugar não é bom para ela, mas as sementes estão chovendo ali. Então a chuva de sementes que vem de locais favoráveis,
e cai em locais desfavoráveis, faz com que a gente acabe encontrando espécies onde elas não preferem, onde elas não gostam. Elas também são encontradas às vezes ali. E às vezes elas conseguem crescer num local intermediário. E outra, às vezes tem um local favorável e não chega semente nenhuma ali. Porque depende de um animal levado, depende de uma circunstância. Então você pode ter um local favorável e não ter nenhum indivíduo daquela espécie ocorrendo no local favorável. Então, na realidade, as espécies não conseguem ocorrer totalmente nos locais mais favoráveis a elas, que a gente chama de microssítios favoráveis. Os microssítios mais favoráveis, onde o nicho da espécie é encontrado, muitas vezes não estão ocupados. Isso é conhecido como limitação de dispersão. Essa ideia também vale para animais, vale para os pássaros, vale para os mamíferos, para as baleias, para os golfinhos. A gente não encontra na natureza as espécies de fungo, de planta, de animal, exatamente onde é melhor para elas. Embora elas tendam a procurar esses lugares, a gente acaba encontrando, mas com uma margem de erro muito grande. Então, o que esse artigo comunicou cientificamente foi a quase neutralidade. A gente chamou de quase neutralidade. É uma base de preferência tornada incerta por uma grande margem de erro devido às circunstâncias. Então, a natureza tem agora um retrato de como ela funciona, de uma maneira mais clara e um pouco surpreendente em relação à nossa ideia inicial também. O Brasil tem um histórico muito grande, de um esforço muito incrível de ir à natureza e levantar que espécies ocorrem nos lugares. O Brasil tem um histórico nos últimos 40 anos de fazer um esforço grande por esse levantamento. Mas agora está na hora da gente começar a entender como é que funcionam esses ecossistemas, onde essas espécies estão, por quê. E esse trabalho é um passo nessa direção. Ok? Um abraço e até a próxima.